Olá, tudo bem com você? Qual é a importância da arborização municipal? Pois é, muito mais que deixar as cidades bonitas, as árvores têm uma grande importância perante a saúde dos seres humanos. Hoje aqui no programa nós vamos tratar deste assunto. Depois disso a gente vira a página e o nosso assunto é concurso público, estabilidade profissional, bons salários e plano de carreira. Essas são apenas algumas das vantagens vistas por quem presta concursos públicos. Mas conseguir uma dessas vagas tão sonhadas por milhares de brasileiros não é fácil. Muitos passam anos da vida se dedicando para as provas e um número ainda maior acaba desistindo porque a concorrência é gigantesca. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre a preparação para os concursos públicos. Qual a forma mais eficaz para se conseguir a aprovação? Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. A vegetação num ambiente urbano, além do aspecto paisagístico, que se percebe logo que se conhece uma cidade, também tem a função de garantir uma melhora na qualidade de vida das pessoas e dos animais que vivem naquela região. Entre os benefícios que as árvores trazem estão a proteção contra os ventos, o sombreamento e a diminuição da poluição sonora, por exemplo. Para conversar comigo sobre a importância das árvores nas cidades, eu recebo hoje aqui no estúdio a Érica Mielke, que é diretora de produção vegetal da Prefeitura de Curitiba, né, Érica? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada pelo convite também. Imagina. Érica, Curitiba é tida como uma das cidades mais verdes aí do Brasil, até comentada fora do mundo, né? Existe aqui na cidade, ou foi feito antes, já de repente ele pode ser decorrente um planejamento de arborização aqui do município? Sem dúvida. Hoje Curitiba tem cerca de 64,5 metros quadrados de área verde por habitante. Isso é só de vegetação, não estão contabilizados como fazem outras cidades, os lagos, né, a parte impermeável, permeável dos parques, né? Então é só o que tem vegetação arbórea. Então isso nos dá realmente o título, ainda que não oficialmente recebido, da cidade mais arborizada ou mais verde do Brasil. Bom, o nosso programa ele passa em várias regiões do Brasil, né? Por exemplo, aqui no sul eu acredito que as cidades sejam mais arborizadas. Porto Alegre, Florianópolis, apesar da vegetação ser bem diferente de uma cidade para outra, né? No seu conhecimento, né, nesse âmbito aí como bióloga, como é que você vê essa questão da arborização nos grandes centros urbanos aqui do país com relação até o norte aí do Brasil? Olha, Curitiba mas como eu falei anteriormente, ela é bastante arborizada porque houve um planejamento há muitos anos atrás. Então, o planejamento da arborização não ou a arborização como se configura hoje, ela não acontece da noite para o dia. Ela exige muito planejamento, inclusive visualizando ou vislumbrando para onde cresce essa cidade. Por isso que todas as cidades devem ter ou deveriam ter o seu plano diretor da arborização. Curitiba tem? Sim, nós temos o plano, parte dele já foi executado e nós fazemos hoje de forma escalonada. Nós avaliamos uma região e executamos tudo que mostrou aquele plano naquela região. Independentemente de ser uma cidade grande ou pequena, quanto mais verde, melhor, então, no sentido mesmo de saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. Érica, eu falei no início do programa que, além do sombreamento, né, a proteção dos ventos, as árvores elas também absorvem a poluição atmosférica, né, que é um fator bastante importante para a qualidade de vida. E outro fator que eu acrescentaria a esses que você citou é a questão da própria chuva. Porque hoje nós temos muitas chuvas fortes, né, a maior frequência delas, é isso que a gente observa, não que a gente não tem dados constatados, mas é a nossa observação, porque nós trabalhamos diariamente com árvore. Então, quando essa chuva forte, ela bate na árvore, a velocidade dessa gota, essa velocidade dessa chuva é menor ao cair no solo. Entendi. Então, você reduz a velocidade dessa água. Ela serve como um filtro, a árvore. Um filtro e um redutor de velocidade. Então, a chance de ter uma inundação, de enxurrada, é menor também quando da presença das árvores nas ruas. Que bacana. Bom, as árvores elas atuam também com relação às ilhas de calor, né? O que são essas ilhas de calor? É perceptível em qualquer avenida onde você não existe árvore, a temperatura do asfalto. Né? Hoje nós temos uma
uma frota de veículos enorme, muito quase grande. 1 para 1 em Curitiba. Então, naquelas ruas onde elas são arborizadas, você percebe nitidamente a temperatura inferior do asfalto. Então, Inclusive, se você... tem aquela famosa imagem, né, que a gente vê no horizonte, assim, o horizonte meio tremendo, meio né, tremendo, que é o calor, mesmo, é uma radiação do calor. Então, se nós chegarmos, já tivemos testes de chegar a 50, 60 graus perto do asfalto. Nossa. Então, você imagina a importância de uma árvore se nós não tivéssemos essas áreas verdes todas, tanto dos parques como da arborização, como seria a temperatura? A temperatura seria muito mais alta do que nós constatamos hoje. Entendi. Agora, Érica, me diga uma coisa, no âmbito da arborização, cabe somente árvores de metragens acima de 2 metros, por exemplo, ou plantas também podem ser consideradas nesse sentido, assim, desses benefícios, né? Plantas, de repente, trepadeiras ou essas plantas horizontais mesmo que ficam junto das flores. Porque veja, tudo é válido quando você, inclusive, para deixar aquela área permeável. Então, todo gramado, toda trepadeira, arbusto, flores e árvores. Os cuidados que devem ser tomados, e que isso é o que eu falei antes, né, do planejamento. Então, por exemplo, nós não podemos colocar palmeiras sobre uma área onde existe fiação. Quando aquela palmeira atingir a fiação, vai nos restar cortar essa palmeira. Porque ela não suporta essa poda como nós fazemos nas árvores, nas outras árvores. Entendi. Então, nós temos que fazer um planejamento imaginando o futuro daquela vegetação. Seja trepadeira, seja um arbusto, né? Então, nós não podemos plantar árvores enormes numa rua onde eu sei que ela vai ser alargada. Eu não vou poder fazer o transplante dessa árvore. Por isso a importância do planejamento Perfeito. também, né? Então, em contrapartida, a palmeira é uma planta que aceita muito bem o transplante. Então, por exemplo, se eu quiser hoje fazer um plantio numa rua e souber que essa rua vai sofrer uma intervenção daqui a alguns anos, é possível, eu posso pensar ou planejar o plantio das palmeiras porque elas suportam o transplante. Então, por isso que o planejamento da arborização não é por si só plantar qualquer árvore. Nós temos que olhar o acesso à casa das pessoas, nós temos que olhar a fiação, a distância, porque cada árvore, tem árvores que você tem 3, 5 metros de diâmetro e tem árvores com 20, 30. Então, calçadas estreitas, é fácil imaginar que daqui a 10 anos, se for plantada uma árvore de grande porte, nós vamos ter uma incompatibilidade. Né? Então, a arborização urbana merece um planejamento e um manejo também. Tá certo. Érica, eu vou te pedir licença um minutinho só para a gente ir para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre essa orientação aí de que qual árvore pode ser plantada em determinado local. É um minutinho só, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é a importância da arborização nas grandes e pequenas cidades também. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio a Érica Mielck, que é diretora de produção de vegetal da Prefeitura aqui de Curitiba, né, Érica? Isso mesmo. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Érica, antes da gente chamar o intervalo, a gente comentava sobre que tipo de árvore deve ser plantada em determinado local, né? A gente vê muito a orientação de que para as pessoas evitarem o plantio de árvores com espinhos, por exemplo, e tóxicas, né? Quais são, então, as melhores para serem plantadas nos ambientes públicos? Olha, nós priorizamos a nossa produção hoje toda, quase toda, e nós estamos tentando migrar para atingir os 100% de plantas nativas. São árvores nativas, o que são árvores nativas? São aquelas que ocorrem na nossa região aqui, na floresta, no ecossistema chamado floresta umbrófila mista ou floresta com araucárias. Sim. Então, por exemplo, uma árvore que ocorre lá na Bahia ou qualquer região do norte não é nativa para nós. Mas ela pode ser plantada também? Ela pode ser plantada na arborização, por isso que nós temos essa margem de 30%. Esses 30% são plantas exóticas, mas são plantas muito compatíveis com o meio urbano. Porque é isso mesmo que você falou. Nós não podemos plantar uma planta que tem espinho, uma planta tóxica, uma planta, por exemplo, com frutos muito grandes, por exemplo, como o abacateiro, como o Rio de Janeiro tem as jaqueiras. Pois é. Né? Nós não podemos, porque nós temos que garantir a segurança da população. Já pensou? Tá andando na calçada ali, de repente um abacate cai na cabeça, né? Pensa o acidente. Então, assim, hoje a prefeitura, então, toma esse cuidado. Então, a gente pede para que as pessoas não plantem árvores na rua.
Por quê? Porque existe um padrão de arborização. Se você andar pelas ruas, todas as ruas têm o mesmo tipo de árvore. E não é uma coincidência, faz parte desse planejamento que nós já conversamos. Sim, isso foi algo pensado antes. Já pensado muito antes, inclusive porque facilita o manejo. Nós sabemos, por exemplo, que naquela rua existem ipês. Nós sabemos que na época X ela está florescendo. Então, naquela época não vamos podar naquela rua porque vamos respeitar a floração, porque depois da floração virão as sementes. Claro. Então, por isso que existe um padrão, inclusive para facilitar o nosso manejo naquela rua por conta daquela espécie. Agora, Érica, as pessoas podem plantar livremente, assim, pela rua na frente da sua casa, fazer aquele recuo no passeio para plantar uma árvore lá, há que ter uma autorização da prefeitura? Como é que funciona Não, isso? veja, não é proibido que o cidadão plante essa árvore, mas a gente solicita que sempre seja solicitado via a Central 156. Nós temos uma equipe própria para isso, nós temos um viveiro que produz essas mudas, sem custo nenhum para o cidadão. Então, é um telefonema ou o protocolo via internet. Ele solicita e a equipe, então, executa o plantio, respeitando esses padrões e Os respeitando... tamanhos, porque existem árvores muito grandes que não podem numa calçada que tem uma determinada metragem. Exatamente. Né? E, na verdade, assim, a pessoa que planta, por exemplo, como a gente comentou, um abacateiro, ela não vai sofrer os efeitos desse abacateiro agora, são daqui 10, 20 anos, né? Então, o problema aparece muito tempo depois. Então, para evitar problemas, mesmo que daqui a uma década, a gente pede para que a pessoa solicite a prefeitura e a prefeitura executa esse plantio conforme normas técnicas. Um exemplo disso que eu acho que você falou é, por exemplo, as raízes. Existem espécies de árvores que deixam as raízes muito para fora e destroem as calçadas, ou seja, é uma dor de cabeça mais tarde, né? A pessoa planta hoje, a árvore vai ficar um determinado tempo lá bonita, tal, bem bacana, mas vai acabar destruindo, trazendo prejuízo para ele mesmo depois. Existem duas árvores, né? São as seringueiras e os ficus. São espécies da mesma família. O ficus, em especial, é uma espécie que busca água. Então, daqui a alguns anos, você vai ter problema no teu encanamento, na tua rede de esgoto, e aí vai descobrir que é aquela árvore que talvez teus pais ou até o antigo morador plantou. Lógico, para fazer o bem, para arborizar, para os passarinhos, para servir de poleiro, ou até alguma planta que tem alimento. É na boa intenção, mas isso realmente causa um problema. Por isso que a gente reforça. Liga para o 156, pede para a prefeitura e a prefeitura gratuitamente planta uma árvore adequada e no padrão dentro das normas técnicas. Bom, na medida que as pessoas podem plantar, muitas querem também cortar árvores, às vezes que não foram elas que implantaram, chegaram naquela casa, já existia e traz alguma situação desconfortável para aquela família lá. Como é que deve funcionar isso? Cortar simplesmente de iniciativa própria não pode, né? Existe até multa. Não, é ótimo você tocar nesse assunto, porque hoje a prefeitura trabalha da seguinte forma. Da mesma forma que você pede, o mesmo caminho para plantar é o mesmo para cortar. Né? Só que cortar a diferença é que pode incidir multa e você não ter autorização para fazer isso. Então, a pessoa liga para um 156, a mesa central, ou faz o protocolo via internet, o que ela achar mais fácil. Um técnico visita o local da árvore, olha aquela árvore, e ele, nesse momento, como ele é uma pessoa habilitada, tecnicamente capacitada, ele vai avaliar se aquele pedido procede ou não. Inclusive, as pessoas às vezes pedem só a poda, que é corte de alguns galhos. Ele pode chegar lá, perceber que a árvore tem um comprometimento muito mais sério e autorizar o corte da árvore. Então, e da mesma forma, a prefeitura corta, carrega os resíduos, efetua destoca, que é a remoção do toco da árvore, daquelas raízes que ficam justamente para permitir o conserto da calçada. Entendi. E nós sempre, importante frisar, que nós sempre plantamos outras 2 árvores no local daquela. De onde foi retirada uma. Nem sempre no local, porque às vezes se a árvore tem muitas raízes, nós não conseguimos abrir a cova. Mas plantamos para a esquerda, para a direita, na rua do lado, mas sempre o mais perto possível daquele indivíduo que foi retirado. Tá certo, Érica, eu vou te pedir licença mais um minutinho para a gente fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre a importância da arborização nas cidades. Até já!
Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é a importância da arborização nas cidades, nas grandes e pequenas também. Aqui no estúdio, conversando comigo sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber a Érica Mielck, que é diretora de produção vegetal da Prefeitura de Curitiba. Obrigado mais uma vez, Érica, pela presença. Eu que agradeço, mais uma vez. Érica, me diga uma coisa, Curitiba tem, a exemplo, acredito que de outras cidades aqui do Brasil, viveiro, né? O viveiro municipal. Que tipo de planta vocês produzem lá? Olha, nós temos um viveiro que já tem mais de 50 anos de idade. Ele fica na Barreirinha, ele se chama por isso Horto da Barreirinha. Uhum. É uma área de mais de 125 metros quadrados. Ele fica junto ao Parque da Barreirinha, onde nós temos uma equipe já bastante capacitada, muito atuante. E eles fazem todo o serviço de produção de mudas. Isso significa o quê? Eles identificam as árvores na cidade, aquelas árvores, por exemplo, vamos usar o exemplo do ipê. Escolhem os melhores ipês na cidade, selecionam aquelas árvores. No momento que aquele ipê produz a semente, essa equipe vai até o local. Uhum. São mais de 20, no mínimo 20 árvores de uma espécie. Nós coletamos semente dessas 20 árvores. Dentro daquele contexto das nativas aqui, né? Dentro do contexto reproduzem, então, reproduzem, para as pessoas poderem adquirir gratuitamente, como você já falou. Né? Isso na arborização pública. Uhum. Né? Nós não atendemos, nós não doamos mudas. A nossa produção é toda para projetos da prefeitura, que incluem a arborização urbana. Uhum. Então, projetos de recuperação de mata ciliar, é esse horto que produz. Quando nós temos que recuperar uma área degradada ou até recompor um bosque, enriquecer um bosque, é esse horto, então, que fornece as mudas. E a missão dele mais forte hoje é produzir mudas para arborização de ruas. Tá certo. Érica, eu quero te convidar agora para assistir uma reportagem junto comigo que fala sobre os parques. Aqui em Curitiba nós temos vários e todos eles, logicamente, com muitas árvores. Além de belos, como a gente já conversou aqui agora, as árvores fazem com que eles ajudem muito nas condições aí, na qualidade de vida da saúde das pessoas. Vamos ver. Ele foi construído em memória dos imigrantes alemães que chegaram em terras curitibanas em 1833. Um povo que contribuiu muito para o estilo de vida que as pessoas daqui têm. Aquele ar europeu, mais fechado, introvertido. O Bosque do Alemão, que fica no bairro Vista Alegre da capital paranaense, foi inaugurado em 1996 e é hoje um dos principais pontos turísticos de Curitiba. O parque possui 38 metros quadrados e a maior parte da mata é nativa. O espaço reúne natureza e cultura. A trilha de João e Maria é um exemplo disso. Pelo Caminho de Pedras, os visitantes conhecem a história do clássico infantil dos irmãos Grimm. No meio da trilha, entre a mata, surge a Casa Encantada, também conhecida por Casa da Bruxa do conto João e Maria. E seguindo pela trilha João e Maria, nós chegamos até essa estrutura conhecida por Torre do Filósofo, uma estrutura de madeira que possui mais de 70 degraus. E ao chegar aqui, ao topo dela, nós nos deparamos com essa paisagem que reúne em um mesmo quadro essa natureza nativa com o centro de Curitiba de fundo. Mais à frente tem o Oratório Bar, uma sala para concertos musicais e que serve também como café, construída em homenagem a Johann Sebastian Bach, o compositor alemão. Bosque do Alemão é local de criança vir brincar e da família inteira vir curtir uma tarde de domingo, por exemplo, e também fazer piquenique, é isso mesmo, Steph? A gente gosta muito de vir aqui fazer piquenique. Se diverte bastante também, Anne? Sim, a gente mora aqui perto, e às vezes a gente traz nossos cachorrinhos para vir junto passear, a gente vem com os amigos aqui, é bem gostoso também. Encontramos o Robson saindo do bosque com a filha Luísa. Eles estiveram no local pela primeira vez. Eu já queria conhecer já há bastante tempo e hoje foi a oportunidade, a gente veio e foi muito prazeroso. Tem o conto, tem o momento do conto, a Casa da Bruxa, o passeio é bem interessante, a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, da história, da literatura, dos irmãos Grimm. Acho que é um passeio
passeio imperdível para todo curitibano, todo pai, toda mãe trazerem seus filhos e para os adultos também. Acho que é um passeio imperdível. Que bacana, né, Érica? A gente viu ali um bosque apenas, não é nem um parque. É um bosque que geralmente é uma área menor e com tanto verde assim. Nós vimos ali as meninas fazendo piquenique, falaram ali que levam os cachorrinhos também passear. A árvore mesmo é isso, né? Qualidade de vida, é beleza, tudo reunido aí no mesmo local, né? É importante mesmo para as cidades. E uma coisa a salientar, né? Se Curitiba não tivesse tomado essa atitude há 18 anos atrás, que quando da inauguração do parque, o que será que tinha naquela área? Pois é. O que será que tinha em cima dos outros parques e das áreas arborizadas da cidade? Tá Né? certo. Então você cultiva nas pessoas o hábito também de preservar. No momento que a prefeitura atua declarando aquele bosque, que é uma unidade de preservação, quer dizer, nunca mais alguém vai poder mexer, e distribui isso ao longo da cidade, porque nós temos mais de 36 unidades assim, né? Você começa a constituir no cidadão esse amor e essa cultura, e essa né? vontade de preservar o verde e olhar isso, inclusive como área de lazer, como aquelas moças falaram, né? Elas têm o prazer de estar nessa área ali. Então, se a prefeitura não tivesse à época tomado essa atitude, hoje sabe-se lá o que tinha, o que seria daquela área hoje. Daquela área, né? Então, o importante do planejamento antes que seja tarde demais. É a sorte delas, então, que moram perto ali, podem desfrutar, porque hoje em dia é uma coisa, um sonho de consumo para muita gente morar perto de um parque, né? Érica, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas obrigado mesmo por ter vindo aqui com a gente falar sobre arborização. E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com outro assunto aqui no programa, tá? Fica aí, não saia daí. A gente volta já.